Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ímpar, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Falamos de uma sabedoria divina misteriosa. Das homilias sobre a carta aos Coríntios de São João Crisóstomo, bispo. Falamos de uma sabedoria divina misteriosa. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 7. O mistério não admite demonstração, mas anuncia aquilo que é. Não seria mais mistério divino se tu acrescentasses nele algo teu. Enfim, se chama mistério propriamente porque acreditamos não no que vemos. Uma coisa é o que vemos e outra é o que acreditamos. Tal é a natureza dos mistérios da nossa fé. Diferente diante do mistério de mim que creio, é a reação daquele que não crê. Eu ouço que Cristo crucificado e fico maravilhado diante do seu amor pelos homens. O mesmo escuta quem não crê e diz que é estupidez. Eu ouço que ele se tornou servo e admiro a sua sabedoria. O mesmo escuta quem não crê e o considera um aviltamento. Eu ouço dizer que morreu e me maravilho diante do seu poder, que não foi vencido pela morte, mas pelo contrário, destruiu a morte. O mesmo ouve dizer aquele que não crê e o julga uma loucura. Quando aquele que não crê ouve falar de ressurreição, a considera uma fábula. Eu, ao contrário, convencido pela evidência das provas que possuímos, adoro a ação de Deus na história. Quando o que não crê ouve falar de lavagem de roupa, pensa somente na água. Eu não somente vejo aquilo que aparece, mas também a purificação da alma por meio do Espírito. Aquele pensa que eu apenas lavei o corpo. Eu, porém, creio que também a alma se tornou pura e santa, e penso no sepulcro, na ressurreição, na santificação, na justiça, na redenção, na adoção, na herança, no reino dos céus, no Espírito que me foi dado. Não considero de fato o que aparece aos olhos do corpo, mas o que representa aos olhos da alma. Ouço falar do corpo de Cristo, eu entendo num sentido, e o que não crê em outro. É como quando as crianças veem um livro, não conhecendo o significado das letras, não entendem o que veem. Assim acontece em relação ao mistério. Os infiéis ouvem, mas como se não ouvissem. Ao contrário, os que creem, que receberam do Espírito a capacidade de compreender, penetram no significado escondido. Isto pretendia Paulo quando dizia: e se o nosso Evangelho permanece velado,
é assim para aqueles que se perdem. Isso está na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 3. O mistério, portanto, é precisamente este. Mesmo que tenha sido pregado em todas as partes, não é entendido por aqueles que não têm uma alma reta. Isto é revelado não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito Santo, na medida em que nos é dado compreendê-lo. Portanto, não é errado chamar de arcano este mistério. Em verdade, nem mesmo a nós que cremos nos foi dado a plena percepção e o completo conhecimento. Por isso, Paulo disse: o nosso conhecimento é imperfeito, e imperfeito a nossa profecia. Agora vemos como num espelho de maneira confusa, mas então veremos face a face. Falamos de uma sabedoria divina, misteriosa, que permaneceu escondida e que Deus predestinou antes de todos os séculos para a nossa glória. Essas citações estão na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, verso 9 e 12, e capítulo 2, verso 7.